This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho a filosofia política, mais especificamente, filosofia política de Maquiavel, a parte 3. Já fizemos a parte 1, a parte 2 e agora estamos na parte 3. Para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona essa filosofia política segundo Maquiavel. Então, Maquiavel foi esse cidadão que viveu precisamente na Itália, né? E vamos lá, a primeira expressão que a gente tem, expressão maquiavélica, que é uma expressão errada, é uma deturpação que tem desse pensador. Na verdade, maquiavélico não pode ser usado no sentido negativo, né? A política como categoria e autônoma, né? Essa é a principal ponto dele. Então, ele teve aí algumas obras, o objetivo nosso é entender um pouquinho das suas obras e também conhecer a política republicana de Maquiavel. Lembrando que Maquiavel é um grande republicano e é ele que deu as bases das repúblicas que a gente tem hoje no mundo todo. Em seu livro, o Tito, ele vai trazer aí, né, uma análise da história da República Romana, né? Vai valorizar a função das leis, como que as leis funcionam dentro do Estado. Então, a questão do Estado o Estado como bem para a sociedade como bem para o Estado. Ele vai destacar a importância dos conflitos para a construção de uma liberdade. Se tem conflito, significa que tem liberdade. Se não tem conflito, significa que tem, então, aí uma questão de autoritarismo, uma questão de ditadura, uma questão de poder supremo sobre a população ou vice-versa. Mas se tem liberdade, significa que tem conflito. E se tem conflito, tem liberdade. E aí ele vai dar um exemplo, né, das melhores ações ou de como que essas ações são feitas, fazendo aí uma análise da história, né? O pró e o contra. Eu sou pró, eu sou contra. Então, quando alguém diz que, e normalmente as pessoas ficam ofendidas, tal pessoa é contra mim, é ótimo, porque daí dá o ponto de equilíbrio para vocês conversarem e chegar a uma definição, tá? Os comportamentos humanos podem ser cíclicos, ou seja, constantemente. Hora está embaixo, hora está em cima, hora está embaixo, hora está em cima. Portanto, se estudarmos a história, podemos prever o futuro, porque o que já aconteceu no futuro vai acontecer novamente. Ou seja, a situação é cíclica, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, quais as causas que levaram o fim dos impérios, por exemplo, vamos pegar aqui do grego, do Império Egípcio, né, do romano, do feudalismo, quais são as causas que levaram o fim do Império Inca, do Azteca, dos Maias, quais foram, então, enfim, quais foram os fins, por exemplo, dos piratas, enfim, como que esses impérios se sucumbiram? Do Império Mongol, né, no Oriente. Então, como que esses impérios se acabaram? Então, se tem alguém que é império hoje na nossa sociedade, ele tende a cair. Então, por quê? Porque as coisas são cíclicas. Então, a República Romana vai servir como modelo para ele poder progredir nessa sua estrutura política. E daí, segundo ele, na história romana, você tem uma política eficiente, é aquela que consegue o equilíbrio entre o controle e a liberdade individual e a liberdade dos cidadãos. Então, a liberdade individual de cada um e a liberdade de todos os cidadãos. Essa liberdade social e a individual tem que estar numa linha paralela. Isso sim é processo de liberdade, isso sim é república dentro do contexto de Maquiavel. As leis da liberdade dos cidadãos foram fundadas para o sucesso de uma república romana. Somente com o controle das leis podemos ser livres. Por quê? Porque a ideia é, quanto mais eu obedecer regras, quanto mais eu obedecer princípios, mais livre eu sou. Opa, como é que é isso? Preste atenção.
Quanto mais eu seguir regras, quanto mais eu seguir princípio, mais livre eu sou. Aí você olha para mim e fala, mas espera aí, não é ao contrário? Não. Observe bem, eu vou aqui usar um exemplo Maquiavel para que vocês entendam isso. Por exemplo, quando eu digo para uma criança pequena, se ela morar, vamos por 300 metros da minha casa, tem um parente meu que mora lá. Eu posso deixar uma criancinha ir até a casa desse meu parente, numa cidade grande? Logicamente que não. Não posso. Por quê? A criança não sabe obedecer regra, não sabe obedecer princípios e não sabe obedecer leis. Ela não sabe seguir procedimento, então ela não vai. O dia que ela conseguir obedecer leis, princípio e procedimento, e eu deixo ela ir na casa desse meu parente. Se ela demonstrar que ela obedece de verdade princípio, se ela fizer direitinho, for direitinho igual eu falei, se ela obedecer princípios, regras, tal, eu vou deixando ela ir mais longe. Então, quanto mais ela obedecer regras, princípios, leis, mais livre ela será. Então, por exemplo, o marido que sai jogar bola. Se ele sai jogar bola e volta certinho, conforme a mulher falou para ele fazer, então ele vai ser mais livre. Agora, se ele começa a querer aprontar, não obedecer às regras e princípios do casamento, a mulher começa a querer travar ele em casa. Essa é uma regra, tranquilo, né? Vamos então aí a uma primeira atividade. Na obra Comentários, né, de Maquiavel, qual é a importância da análise histórica? Vamos lá a resposta. A resposta deveria ser que os comportamentos humanos tendem a ser cíclico. Portanto, a história se repete e aí é previsto o futuro. A gente pode planejar com certeza o futuro. Por quê? Porque a história é cíclica. Ok? O poder político na República Romana. As figuras políticas do cônsul, Senado e a tribuna da plebe. Esses três alicerces forma-se um processo republicano. O cônsule, que é o poder executivo, o legislativo, que são os senadores, e a representação popular através da plebe. Perfeito. Esse tripé forma, então, um processo republicano sadio, uma política sadia. Na política, os conflitos são importantes? Certamente os conflitos são importantes, porque havendo conflito, há liberdade. A liberdade está presente ali. Então, no governo republicano, o conflito é inevitável. Ele é bom, ele é ótimo, ele é saudável. É ele que dá a vontade do agir popular. Então, o resultado do conflito normalmente são a lapidação do Estado, onde o Estado consegue se afinar e se ajeitar para o processo da construção de uma situação republicana. A política em sentido republicano. O que é essa política em sentido republicano? É a política nas suas dimensões administrativa e conflito, que promove um aperfeiçoamento dessa sociedade. Ou seja, quanto mais a sociedade faça a sua evolução no processo republicano, maior é as cobranças que nós fazemos com relação ao poder executivo, no caso da República Romana, ao cônsule, né, a quem está no poder. Atividade 2. Qual é a relação entre os conflitos na política e a liberdade? Deveríamos ter essa resposta bem clara da seguinte forma: que o conflito político é sinal de que o cidadão tem liberdade para expressar, concordar, desacordo com aquilo que está sendo feito. E o conflito político ajuda a construir uma sociedade muito mais livre, muito mais justa, muito mais harmônica. Governo republicano. O governo republicano, ele deve buscar, assim, como ponto principal, o bem-estar do povo, né, de tal modo que o governo coloca acima do povo e ele começa a aparecer como um monarca. Isso estaria ou está errado. Seria necessário para uma boa política romana agir de uma forma legal, tal. A resposta seria bem simples. O bom exemplo é o primeiro passo. O político tem que dar bom exemplo.
ele tem que ser fruto de uma boa educação. E a boa educação só é possível quando temos leis, boas leis. E boas leis surgem dos conflitos políticos, que são conflitos saudáveis. Fazendo aqui, então, o processo de interpretação, a gente pode entender que não se pode condenar, não se pode pensar mal do tumulto entre a nobreza e a plebe, né? Então, não se pode pensar mal disso. Na verdade, isso é bom, isso é saudável, porque isso vai fazendo com que a população cresça cada vez mais. A terceira atividade está aí, e, sem sombra de dúvida, você vê a resposta depois no material didático. Maquiavel escreveu O Príncipe, que faz a questão da monarquia absoluta, marcada pela servidão do povo como estratégia de conquista e de manter-se no poder como uma situação de domínio do povo, que é o príncipe. Os comentários que Maquiavel faz está com relação à república, questão da liberdade, participação política do cidadão, tal, processo de administração, né? Como pode um filósofo defender a ideia, umas ideias tão diferentes? Como é que pode um filósofo, né, defender a ideia tão diferente nesse contexto político do século XVI que Maquiavel viveu, né? Então, ou seja, qual seria a resposta? Seria retomar suas anotações das aulas passadas, fazer um quadro comparativo de Maquiavel, como é que ele pode ser tão diferente e escrever de forma tão diferente, porque escreve monarquia, escreve república. Então, no Príncipe, monarquia. No Comentários, república. Lá no Príncipe, manter-se no poder e uso da força para poder manter esse poder. Nos Comentários, administração das diferenças e dos conflitos. Lá no Príncipe, manual da ação política para conquistar e manter-se no poder. E nos Comentários, ele vai fazer análise da República Romana como um governo funcional maravilhoso. Ou seja, essa comparação com Maquiavel é muito interessante porque ele faz os dois polos, tanto do príncipe quanto do processo da República. No percurso de hoje estudamos os comentários de Maquiavel, né, na década do Tito Livio, e também estudamos um pouco da República Romana. Muito bom. Maquiavel é esse pensador, esse filósofo, que não pode ser confundido com o processo negativo de Maquiavel, ok? Essa foi a aula sobre Maquiavel e até uma próxima.